também, nós somos de lá, né, a nossa família. Ele esteve na Varjota, eu estava viajando, e agora, Jonas, a gente está cultuando a Deus, você aí, eu aqui. Jonas, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E está na palavra do Senhor. Eu vou te dedicar uma parte do versículo 33 do capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, que diz assim: agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. Abre a tua boca, meu querido, e declara a palavra de Deus para nós. A paz do Senhor, Jonas, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor. Deus abençoe, é bom ver o senhor, bom conhecê-lo, né? Saber desse mistério aí, desse desencontro que agora se encontra, mas muito mais que isso, pastor, a minha palavra de gratidão ao senhor, aos irmãos que nos ouvem. Estávamos no campo missionário no Peru, e eu louvo a Deus porque muitos dos irmãos participaram de um projeto de apoio ao campo missionário, que foi movido aí pelo irmão José Medeiros. E através desse projeto, dos DVDs, de ofertas que foram direcionadas, nós conseguimos ali, por um ano, manter uma missionária educadora no projeto PEP, é um projeto com crianças ali na selva peruana, e isso foi muito significativo. Estávamos implantando o projeto, primeiro projeto PEP na selva peruana, e essa participação dos irmãos foi extremamente significativa. Minha gratidão. Hoje estamos em São Paulo, por necessidades pessoais, familiares, necessitamos voltar do campo missionário para atender essas necessidades, mas o coração permanece ainda na missão. E a minha gratidão a Deus pela vida do senhor, pastor, pela vida do José Filho, pela vida dos irmãos que cooperaram. Louvo a Deus pela vida do irmão Anderson, meu amigo, que está nos acompanhando aí também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Em verdade, já há alguns dias que essa palavra está no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. É um texto bem conhecido, todo mundo conhece esse texto, mas que traz uma mensagem muito poderosa para nós. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler os versículos 1, 2 e 3 para a gente poder ficar situado dentro do contexto. Oséias 6, 1, 2 e 3 diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? As lições que eu extraio do livro do profeta Oséias, elas são preciosas em muitos aspectos, né? O profeta Oséias é conhecido como o João do Antigo Testamento, ou o profeta da graça e do amor de Deus, em razão da forma e da mensagem que Deus transmitiu através dele à nação de Israel em um tempo bastante complicado, em um tempo de prosperidade financeira, em um tempo de crescimento material, mas em um tempo de caos espiritual da nação de Israel. Oséias profetiza no tempo do reinado de Jeroboão II, e nesse período a nação vivia aí, a tribo do norte, no caso, vivia um grande crescimento em termos de economia, em termos de expansão enquanto nação, mas o povo havia se voltado, se afastado de Deus quase que completamente, de forma que Deus levanta Oséias para profetizar de uma forma bastante expressiva, como todos nós conhecemos. Deus leva o profeta a adotar uma postura parabólica, ou seja, a vida de Oséias se torna uma parábola visível. Ele se casa com uma prostituta, ele tem filhos com esta prostituta, e o propósito de Deus, através desta parábola vivida por Oséias, era levar a nação de Israel a entender como Deus se sentia ante as posições que a nação havia adotado. Do texto específico que nós lemos nesta noite, eu extraio aí algumas lições para as nossas vidas, e essas lições são extraídas
daquilo que Deus queria para a nação de Israel e daquilo que levou a nação de Israel a cair diante de Deus ou se afastar de Deus. E eu resumiria o tema, o título dessa meditação com vocês, a uma palavrinha, que é a palavra experiência. Toda a logística, toda a dinâmica do livro do profeta Oséias, se você ler todo o livro, você vai ver que está muito ligada a uma questão de experiência com Deus, da experiência da relação da nação com Deus, do profeta com Deus, dos homens com Deus. E essa palavra experiência, a realidade da nossa experiência com Deus, é o que vai nos fortalecer e fazer crescer, ou o que vai nos fazer tropeçar e nos afastar de Deus. Existem pelo menos 3 razões ou 3 tipos de experiências que levaram a nação de Israel a tropeçar e se afastar de Deus e chegar à situação que ela estava no período do livro do profeta Oséias. A primeira realidade de experiência que a nação de Israel vivia com Deus e que não permitiu que ela conhecesse a Deus profundamente a ponto de não se afastar dele, eram as experiências momentâneas que a nação vivia com Deus. Se você ler a história de Israel, desde Gênesis, ou melhor, desde de Êxodo, quando eles saem do Egito, quando já estão se formando enquanto nação, você vai ver que o povo de Israel era muito susceptível a essa ideia, a esse princípio de viver momentos com Deus, de ver Deus fazer milagres, de repente se animar, se alegrar, viver um avivamento temporário e tempos depois tropeçar diante daquilo que Deus havia colocado como desafio para que eles cumprissem, ou diante de uma relação constante com Deus. É muito comum, e eu cito o exemplo do próprio maná, que eles viam cair do céu todos os dias, e chegou um ponto que eles enjoaram do maná a ponto de dizer, já não aguentamos mais ter que nos levantar todos os dias e simplesmente coletar do chão a comida que Deus nos está dando, que está caindo milagrosamente do céu. Israel vivia literalmente movido por experiências instantâneas, por momentos de experiências com Deus. E essas experiências momentâneas permitiam que Israel, movido por emoções, movido por uma efusão de sentimentos, presenciassem as manifestações de Deus, mas não permitiam com que Israel se aprofundasse na relação com Deus. Um segundo nível, uma segunda realidade de experiência que levou Israel ao tropeço dos dias do profeta Oséias era o apego exagerado às experiências do passado. Não era incomum, principalmente quando nós lemos os livros proféticos, que os profetas e até mesmo a própria nação e grandes homens de Deus recorressem sempre às lembranças do passado. É muito comum rememorar, por exemplo, o Êxodo, a saída do Egito, ou como Gideão, no capítulo 6 do livro de Juízes, quando Deus interpela Gideão, dizendo, Gideão, vai nessa tua força, porque eu vou te usar para libertar Israel da mão do jugo dos midianitas. Gideão vai dizer, Senhor, e o que aconteceu com tudo aquilo que o Senhor fez lá no passado? O que aconteceu com tudo aquilo que o Senhor realizou no Egito, com todos aqueles milagres que os nossos pais viram acontecer no período do Êxodo? Então veja que a nação de Israel também estava muito apegada às experiências do passado, muito apegada às realidades que foram válidas para um tempo, que eram válidas nos seus dias enquanto referência, mas que não podiam sustentar a experiência da nação com Deus. Ou seja, Israel não poderia estar baseado em uma relação com Deus simplesmente através de experiências que foram vividas há centenas de anos atrás. Então, a realidade de estar agarrado a uma experiência do passado levou Israel a perder o melhor do conhecimento de Deus. Há uma terceira realidade acerca da experiência de Israel com Deus, que levou Israel à condição de tropeço dos dias do profeta Oséias, era a experiência repetitiva. Havia muita coisa que se repetia, e pelo fato das experiências se repetirem, eles julgavam que eram experientes, ou que possuíam conhecimento de Deus. E aí eu te dou o exemplo das cerimônias, dos cultos, dos sacrifícios anuais, das repetições litúrgicas que aconteciam diariamente no templo, como o holocausto contínuo, que era aceso pela manhã e era aceso no final da tarde. Ou seja, Israel estava acostumada a uma experiência repetitiva com Deus
a uma experiência litúrgica que não lhe permitia avançar no conhecimento de Deus. Esses 3 níveis de experiência, a experiência instantânea, a experiência passada, a experiência repetitiva, foram realidades que levaram a nação de Israel a se afastar de Deus ou a perder o melhor conhecimento de Deus. E quando se perde esse melhor conhecimento de Deus, quando se perde o conhecimento atual acerca de Deus, o que nós vamos ter, na verdade, é um afastamento, é um problema. Inevitavelmente, quando nós perdemos de seguir conhecendo o Senhor, nós tendemos a nos acostumar, e quando nos acostumamos com Deus, quando nos acostumamos com a nossa experiência com Deus, nós tendemos a nos afastar, a nossa vida espiritual, ela se torna monótona, como se tornou a vida da nação de Israel, que começou a buscar por outras realidades fora de Deus. Veja que o profeta vai dizer que o povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E o conhecimento que lhe faltava naquela época, nós não podemos falar como sendo nos dias atuais, o conhecimento que lhe faltava naquela época não era um conhecimento teológico, não era um conhecimento sistematizado. O conhecimento que faltava à nação naquela época era um conhecimento prático, era um conhecimento experiencial com Deus. O conhecimento que se esperava deles naquela época, que faltou à nação e que levou a nação de Israel a uma destruição, a uma queda moral, a uma queda espiritual, era um conhecimento de vivência com Deus. E esse conhecimento faltou justamente por eles estarem apegados a experiências momentâneas, a experiências do passado e a experiências repetitivas. Por isso, Deus levanta o profeta Oséias, de uma forma impactante. Por isso, Deus faz, através de Joel, o que não fez com nenhum outro profeta, levando a um casamento com uma prostituta, levando a ter filhos, e esses filhos recebendo nomes completamente simbólicos, expressivos, quanto ao sentimento que estava no coração de Deus. Por isso que, nos capítulos anteriores, principalmente nos capítulos 4, no capítulo 5, você vai ver as ameaças de Deus, a repreensão de Deus em relação aos príncipes. E aí, nos versículos que nós lemos no capítulo 6, o convite de Deus através do profeta, o convite de Deus a um arrependimento. Mas esse convite ao arrependimento, ele é interessante. Ele não é simplesmente um convite a arrepender-se dos pecados. Ele não é simplesmente um convite a entristecer-se por haver se afastado de Deus. Ele é um convite para voltar a relacionar-se com Deus. Ele é um convite para voltar a entender a experiência com Deus, a experiência diária com Deus como sendo necessária para conhecer ao Senhor em tempos de crises profundas. Em tempos de feridas que estavam abertas, feridas espirituais que estavam abertas naquela nação. É um convite para voltar à graça de Deus, para voltar ao favor de Deus. Oséias estava dizendo à nação de Israel, experiências instantâneas com Deus, momentâneas, não são suficientes. Oséias estava dizendo à nação de Israel, as experiências que vocês viveram lá no passado com Deus não são suficientes para continuar sustentando vocês. Experiências repetitivas com Deus não lhes torna mais experientes ou não lhes dão mais conhecimento acerca de Deus. É necessário voltarmos para Deus e começar a prosseguir e começar a aprofundarmos nesse conhecimento acerca de Deus. Oséias convida literalmente a nação de Israel a uma relação real com Deus, a uma relação fiel com Deus, não como a relação da sua esposa Gomer, que era uma adúltera com Oséias, não uma relação de uma nação que se prostituía com os ídolos, mas uma relação de exclusividade, uma relação de amor mútuo e principalmente uma relação de fidelidade com Deus. Por isso ele está dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e ele mesmo nos vai sarar. Ele nos machucou e ele mesmo vai curar a nossa ferida. Ele
Ele vai nos restaurar. Aleluia! Essa era a expectativa que estava no coração do profeta Oséias. E dentro deste convite ele está dizendo, diferente do que aconteceu em outros momentos em que a nação se voltava para o Senhor e por um tempo estava de pé e depois caía, ele agora vai dizer, agora, quando nos voltarmos para o Senhor, vamos conhecer e vamos prosseguir em conhecer a Deus. Vamos insistir na experiência com Ele. Vamos buscar essa experiência cotidiana com Deus. E as marcas dessa experiência cotidiana com Deus é justamente o que vai nos levar a conhecer o Senhor. A verdadeira teologia não é a que nós aprendemos nos livros. A verdadeira teologia não é a que nós aprendemos com seminários teológicos. Não sou contra a teologia, eu tenho 2 pós-graduações em teologia, sou estudante e amo a teologia, mas eu preciso reconhecer que a verdadeira teologia, ela é aquela que é aprendida em uma vida diária de experiências com Deus, experiências que não podem se perder no tempo, experiências que precisam ser renovadas diariamente, experiências que precisam prosseguir, que precisam nos revelar. Veja bem, o que Oséias quer nos fazer entender e que nós precisamos entender hoje é que Deus é uma fonte inesgotável de descobertas. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Para que os irmãos tenham uma ideia, quando Paulo escreve em Efésios capítulo 3, lá no versículo 10, ele faz menção de que a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, é revelada aos anjos. Ou seja, há coisas acerca de Deus que os anjos aprendem com a igreja. Os anjos que estão com Deus na eternidade, os anjos de quem Jesus disse que vem a face de Deus todos os dias, todos os momentos, agora eles aprendem alguma coisa de Deus com a igreja. Por quê? Porque até mesmo para seres espirituais, até mesmo para seres que ministram diante do trono de Deus, Deus é uma fonte inesgotável, infinita. A nossa inteligência não pode abstrair, absorver, entender, capturar a dimensão e a extensão de Deus. Quando Jesus disse, eu sou o alfa, ele disse, toda inteligência começa em mim. Mas quando ele disse, eu sou o ômega, ele disse, toda inteligência termina em mim. Aleluia! Nós estamos circunscritos a esta revelação, a esse alfa e a esse ômega, a essa revelação de Deus através de Cristo. Mas fora daquilo que nos está revelado, há muito mais coisa que a nossa mente não alcançou. A ponto de Paulo dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8, 9, 10, até o versículo 12, que em parte conhecemos, em parte pregamos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, tudo aquilo que é em parte vai se desfazer, tudo aquilo que é parcial, o nosso conhecimento parcial, a nossa profecia parcial, a nossa pregação parcial vai se desfazer quando vem o que é perfeito. E Paulo vai dizer assim, eu era menino, agia como menino, falava como menino, mas cresci, amadureci, eu segui na experiência e agora deixei de fazer coisas de menino. Paulo está dizendo, é necessário prosseguir em uma experiência, no conhecimento, até que cheguemos ao ponto de que a promessa se cumpra nas nossas vidas e nós vejamos a Deus face a face e o conheçamos como dele somos conhecidos. Por essa razão, por esse mesmo princípio, o profeta Oséias está dizendo, está chamando, está conclamando a nação de Israel a viver uma experiência num nível diferente com Deus, a abandonar a ideia de que experiências momentâneas são suficientes. Entenda bem, irmãos, é muito lindo, é precioso aquele culto onde a presença de Deus explode, onde a nossa alma se enche, onde nós falamos em línguas, onde Deus fala conosco através da palavra, de hinos, de profecias. Mas entendamos uma coisa, não é somente nisso, não é somente a isso que se resume a nossa experiência com Deus, a viver momentos com Deus em reuniões de culto, de maneira nenhuma. O que nós vivemos no culto, devemos levar para casa. O que nós vivemos no culto, devemos levar conosco. São as experiências que nos levam a não desistir da palavra que nós escutamos. Se você encerrar o programa, se você fechar esta página, se você concluir este culto e desistir da palavra que você
está ouvindo, a tua experiência terá sido momentânea. Você terá sentido aí alguma alegria em ouvir um hino, em compartilhar com os irmãos, em ouvir uma palavra de Deus, mas você perderá o principal, o aprofundamento com Deus, porque experiências instantâneas são insuficientes. Experiências passadas, elas são significativas, elas são referências para nós, referências do tempo, referências do que Deus fez, referências do que Deus pode fazer, porque quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez, a minha fé é acrescentada, mas quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez, há uma voz que grita dentro de mim, me fazendo entender que Deus é poderoso para fazer ainda muito mais além, abundantemente daquilo que nós pedimos e pensamos, de forma que eu não posso ficar preso nas experiências do passado, de forma que eu não posso significar a minha vida pelas experiências que eu tive com Deus há 5, 10, 20, 15, 30 anos atrás. Deus não é um Deus do passado, Deus é um Deus eterno. Ele está antes do passado, Ele está sobre o presente, Ele está além do futuro. Ele não se circunscreve ao tempo, Ele não se submete ao tempo. Por isso que nossas experiências do passado são referenciais, foram significativas, são importantes na construção da nossa identidade com Deus, mas são insuficientes para nos fazer seguir caminhando. É necessário renovar a experiência com Deus. E Oséias nos faz entender que não podemos pensar que temos experiência com Deus porque estamos vivendo as mesmas experiências há muitos anos. Há muita gente vivendo há 20, 30, 10, 5 anos as mesmas experiências com Deus e pensando que por isso é experiente, imaginando que por isso está vivendo algo profundo com Deus. É um equívoco. Deus quer nos dar experiências profundas com Ele. Deus quer nos levar a um conhecimento profundo dEle. E esse conhecimento, ele só pode ser alcançado quando nós prosseguirmos em conhecer a Deus, quando nós nos aprofundarmos nele. Oséias convida o povo a aprofundar-se em Deus. E é interessante que a porta que se abre para esse aprofundamento, a porta que Oséias nos indica no capítulo 6, no versículo 1, 2 e 3, é a porta da graça de Deus, é a porta do favor de Deus. Oséias está convidando o povo a experimentar desta graça, a experimentar deste favor, quando ele diz: nós pecamos, erramos, mas vamos voltar ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos vai sarar. Ele fez a ferida, Ele nos machucou, mas Ele vai curar a ferida. Oséias está fazendo um investimento na graça de Deus, como sendo a porta para experimentar de Deus. Oséias está aí fazendo um investimento na misericórdia de Deus, como sendo a atração, como sendo o caminho pelo qual nós devemos entrar para usufruir de Deus. Às vezes nós queremos muitos aspectos, conhecer a Deus por muitos aspectos, mas o principal aspecto que nos leva a uma profunda experiência com Deus é a sua graciosa misericórdia, é a sua misericordiosa graça revelada para nós, revelada, como disse Oséias, ele virá sobre nós como chuva serôdia. A expressão chuva serôdia aí quer dizer, ele cairá sobre nós como uma chuva fora de tempo, como uma chuva que nós não esperávamos, como uma chuva em um tempo de seca, quando a terra está sofrendo, ele vai cair sobre nós como aquela chuva que gera surpresa ao agricultor, ao proprietário da terra, ao que está no deserto. Oséias está dizendo, quando conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, nós seremos surpreendidos pela incrível e maravilhosa graça de Deus. Quando conhecermos e nos aprofundarmos em conhecer ao Senhor, já não nos limitaremos e nos conformaremos com a repetição de experiências litúrgicas, já não nos limitaremos e nos acostumaremos a viver todos os cultos, todas as vezes a mesma coisa, a orarmos da mesma maneira, a falarmos as mesmas palavras com Deus. Não, já não queremos, já não vamos querer mais que as nossas experiências com Deus se limitem a momentos, se restringam ao passado ou estejam circunscritas a repetições. Nós vamos querer algo novo de Deus. Jesus nos convidou a isso. Jesus desafiou-nos a isso.
quando ele propôs a parábola do vinho novo, dizendo: não se põe vinho novo em odre velho, não se põe remendo de pano novo em tecido velho, não se põe. No final desta proposta, Jesus vai dizer: há muita gente que, porque está acostumado com o vinho velho, não aceita provar o novo. E por que não aceita provar o novo? Porque está dizendo: o velho é melhor, o antigo sempre é o melhor. Jesus estava dizendo para os fariseus, Jesus estava dizendo para os religiosos, Jesus estava dizendo para homens que viviam de experiências momentâneas, passadas e repetitivas, que ele, a sua palavra, a sua mensagem, o seu evangelho era o vinho novo, era a experiência nova que eles se recusavam a viver, era a experiência nova que eles se recusavam a abraçar, sobre o pretexto de que a antiga é melhor. Não é que a antiga seja pior, não, a antiga é significativa, a experiência antiga tem um propósito, a experiência antiga tem o seu lugar, mas Deus sempre terá coisas novas para as nossas vidas. Deus está abrindo para nós uma infinidade de possibilidades de que o conheçamos. Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus reservou àqueles que esperam nele. E no versículo 10 ele vai dizer: e estas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração humano, Deus nulas revelou por seu Espírito. Ou seja, o Espírito que Paulo diz no versículo 11, que prescruta, que sonda a profundidade da mente de Deus, ele mergulha na mente de Deus e ele traz a revelação do pensamento, da graça, da dinâmica, do modus operandi pelo qual Deus age nas nossas vidas. O Espírito Santo está com as mãos cheias, aleluia, da revelação de Deus para despejar sobre as nossas vidas coisas que o nosso olho não viu, coisas que o nosso ouvido não ouviu, coisas que não desceram ao coração do homem. Mas entenda, isso é para aquele que insiste em conhecer a Deus, isto é para aquele que insiste, que persevera, que não se acostuma, que não se acomoda, que não se conforma, aleluia, com experiências repetitivas, passadas ou instantâneas. Isso é para aqueles que estão dizendo: Senhor, eu te quero, eu preciso de ti, assim como a corça que anseia pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. Quando eu vou entrar? Quando eu vou te conhecer? Isso é para aquele que, como Pedro disse a Jesus: Senhor, a palavra pode estar dura, mas para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna e nós queremos seguir ouvindo a tua voz. Isso é para aqueles que, como Eliseu, vão com Elias até o fim para fazer um único pedido: eu quero experimentar o dobro daquilo que de Deus você experimentou. Isso é para aqueles que, como o profeta Oséias disse, não só conheceram a Deus, mas insistem, perseveram em conhecer o Senhor. Que Deus fale mais aos nossos corações, que esta palavra possa aquecer a tua alma, que essa palavra possa tocar o teu espírito. E entenda, vivamos uma experiência contínua com Deus. Não é simplesmente aquilo que Deus quer fazer com você daqui a 10 anos. Muitos de nós estamos dizendo: Senhor, qual é o teu projeto para mim daqui a 5, 10 anos? A pergunta é: Senhor, como o Senhor quer que eu reaja, que eu me comporte daqui a 2 minutos? Se nós vivermos essa experiência nesse nível de continuidade com Deus, daqui a 10 anos, não há nenhum risco de que não estejamos no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. Que essa palavra siga falando ao teu coração. Pastor Antônio, a minha gratidão em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Um novo tempo de Deus está em marcha para a sua igreja, para a tua vida e para a minha vida. Recebamos esta palavra nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar, aleluia, glória a Deus, que ao fluir do Espírito de Deus sobre a nossa vida nesta noite, este é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor, aleluia, com quebrantamento, porque esta palavra é uma palavra profética de Deus. Um novo tempo de Deus estar em marcha para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Jonas, ora por nós nesta noite, Jonas. Levanta teu clamor ao Senhor, e você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, aonde nós estivermos,
receberemos a graça do Senhor. E nesta noite temos a oportunidade de viver uma nova experiência com o Senhor. Se tua vida está fria, se você está sem a alegria, sem sentir o gozo do Espírito Santo, põe-te na presença de Deus nesta noite, porque há um fluir, aleluia, do reino de Deus através da sua palavra para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus, seja restaurado, em nome de Jesus, seja renovado, em nome de Jesus, receba batismo com o Espírito Santo, receba a cura divina nesta noite. O teu Deus e o meu Deus não mudou, ele é o mesmo, aleluia. A limitação do isolamento social não impede o agir de Deus na nossa vida. Portanto, em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor, e eu creio em manifestações de Deus nesse momento sobre a minha, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, sobre a tua palavra nesta noite eu quero orar, debaixo da autoridade do nome poderoso de Jesus, crendo que o teu Espírito Santo nos conduziu, Senhor, neste momento, aquilo que nós precisávamos ouvir, entendendo que o teu Espírito Santo nos impulsionou, nos lançou nesta noite através da palavra, Senhor, há uma busca por uma experiência contigo, há uma busca, Senhor, aleluia, por viver mais de ti, por experimentar mais daquilo que tu tens reservado para nós. Senhor, nós não estamos reunidos fisicamente, mas em espírito estamos unânimes. Nós não estamos, Senhor, em um templo, entretanto, Pai, estamos unânimes no sentimento, no coração de te servir, aleluia, na sensação da tua presença. Por isso, nesse instante, eu quero pedir, Senhor, sobre esses 63 irmãos que estão acompanhando este culto neste momento, que a tua graça possa visitá-los nas suas casas, Senhor, que cada um deles possa ser tocado nesse momento pela tua palavra. Pai, nós não queremos viver contigo experiências momentâneas, nós não queremos ser movidos por experiências emocionais, não, Senhor, nós queremos que as nossas emoções sejam movidas pela tua palavra, nós queremos que as nossas decisões sejam provocadas pelo agir do teu Espírito em nós. Por isso, neste momento, visita, enche, inspira, renova aqueles que estão escutando, Senhor, renova aquele que está desanimado, renova aquela que está triste, renova, Senhor, aquele que está em angústia, aquele que está sofrendo, aquele que está, Senhor, com medo, com temores, em crise, em razão das crises que estão sendo vividas e vivenciadas. Renova-os na esperança da tua graça, renova-os com a mensagem da tua misericórdia, renova-os, Senhor, aleluia, com a notícia de que há uma porta aberta para uma nova experiência contigo, uma experiência de providência, de provisão, uma experiência de conhecimento, de aprofundamento, uma experiência de plenitude do teu Espírito, de plenitude da relação contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, visita teus filhos e filhas neste momento, visita teus servos e servas, e que cada casa seja tomado pelo teu Espírito em um sentimento de gozo, de paz, de alegria, de segurança em ti, somente e simplesmente em ti. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos e pedir que a tua misericordiosa graça e a tua graciosa misericórdia se derrame sobre a vida de cada um deles, Pai, naquilo que eles necessitam da tua parte. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe, Senhor, aleluia, o anseio de nossa alma, de vivermos a tua vontade, de experimentarmos mais de ti, e abre esta porta por meio de sonhos, de visões, de revelação, mas principalmente por meio do conhecimento da tua palavra, Senhor. A minha oração é nesse sentido, de que a tua mão poderosa cuide, abrace os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. E veio a palavra do Senhor para nós. Conheçamos e prossigamos
em conhecer o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obed, é com você, Obed. Vamos louvar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Mais um pouco, para a glória do nome do Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tudo que somos, tudo que pensamos é para ti, Deus. Glória a Deus, meus irmãos, que bênção estamos recebendo da parte de Deus nesta noite, uma noite especial, memorável, que o Senhor nos presenteia com a sua poderosa palavra, com essa alegria que sentimos no Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Nós vamos, nesse momento, meus irmãos, orar, vamos fazer uma única oração, pelo Espírito de oração, pelos profissionais de saúde e pelas autoridades. E eu quero já compartilhar com meus irmãos o período de oração que tem chegado até nós. Vamos continuar orando pela mãe do irmão Geraldo, que está se recuperando da cirurgia. Oremos também pela irmã Heloísa Feitosa, para que o Senhor possa trazer saúde a ela. Oremos também pelo irmão da irmã Ana Teila, que fez uma cirurgia, está se recuperando. Pelo pai da irmã Luísa, que também está bem melhor, graças a Deus. Oremos, meus irmãos, pela mãe da irmã Ana Vilino. Oremos pela irmã da Silvia Helena, esposa do Beni, pelo seu pai. Oremos também pelo Flávio, pela Carol, pela Neuma, tio da irmã Virgínia, e ela pede também pelo outro familiar seu. Vamos orar. Oremos também, meus irmãos, pelo Lucas Menezes, que está viajando. Oremos pela Milvia Almeida, filha da irmã Valzinete, que precisa das nossas orações. Vamos continuar orando também pelo irmão Francisco, esposo da irmã Aurineide, digo melhor. E nesta hora também pedimos pelos familiares da irmã Eugênia, que ele nos apresentou, o irmão Antônio Augusto nos apresentou esse pedido. Vamos orar pelo Eduardo, inclusive Eduardo foi transferido para a UTI.
ao seu estado de saúde, inspire cuidados. Vamos orar pela sua esposa, a Marineide, também pelo seu primo Ulisses, e também pela Lia, que é a mãe da Isis, o bebezinho que está na UTI. Vamos orar, meus irmãos, por essa família, para que o Senhor possa trazer a cura física e a cura espiritual, né? Oremos Pastor também... Paulo, perdão, interrompê-lo. Inclua também na oração o André, o irmão da Ana Paula, que hoje ele foi hospitalizado, internado com Covid. Ok, vamos orar. Vamos orar pelo André, não é isso? Muito Isso. bem, André, irmão da Ana Paula. Oremos também pela Neila, que é uma amiga da irmã Lúcia Bacelar, que fez uma cirurgia. Oremos também pela Joselice, esposa do nosso diácono, irmão Vanderli. O paizinho dela faleceu ontem. Ela perdeu o pai lá no interior da Bahia, né, 78 anos. Nos parece que uma parada cardíaca. E vamos orar por essa família que está enlutada, a irmã Joselice, o irmão Vanderli, todos os familiares. Quero também pedir as orações da igreja em favor da irmã de um amigo que me ligou hoje, dizendo que ela está na UTI já há 7 dias. E oremos também, meus irmãos, pelos profissionais de saúde, pela irmã Aline, esposa do Diego. Oremos pela Elaine, esposa de Josefias, a Branquinha, a Maiene, a Bia, a Aldenise. Oremos pela Sandra, esposa do irmão Carlos, pela Dani, e pela doutora Mariana, pelo doutor Arthur Almeida, doutor Célio Ricardo, doutor Otávio, doutor Forsyth, doutora Aline, doutor Cláudio, filho da irmã Jane, doutor Gleice, primo da irmã Sheila, Rosiel, filho da irmã Tânia e do irmão Antônio. Oremos pela irmã Aparecida, pelo doutor Bernardo, filho da irmã Marinalvo, doutor Ítalo, filho da irmã Nilde, doutor Davi, filho do irmão Marcos Souza e sua nora Cecília, doutor Richard, doutora Brena, pela Tarciana, pela Claudirene, pela Neiva, pela Neide, esposa do Pedrinho, pelo Pedro Enio. Oremos também pelo Beni, pelo André, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelos ministros. Todos esses precisam das nossas orações, meus irmãos, e nós vamos fazer esse clamor agora ao Senhor em conjunto, em nome de Jesus. Quero convidar presbítero Antônio Augusto para orar conosco em nome de Jesus. Coloquemos a nossa fé em ação diante desta oração, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Glória a Deus. Louva a Deus por esta palavra de despertamento que veio ao nosso coração essa noite. E quanto às orações, lá em Isaías 65, 24, ele diz: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, eu creio que Deus está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração em conjunto agora, por todas essas causas e por todas essas pessoas. Amado Deus e Pai que está no céu, na autoridade do nome de Jesus, Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, crendo absolutamente, Pai, que o Senhor está de ouvidos atentos, de olhos abertos, para todos aqueles, Pai, que nessa hora estão a clamar pelo Teu nome, estão a clamar pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu quero Te pedir agora, Pai, por todos aqueles, Pai, que foram nominados, que estão necessitando, Pai, de uma cura, e que estão em UTIs, que estão nas enfermarias, aqueles que estão na fila de espera, aqueles que estão ainda, Pai, sem condições de se internar porque não tem vaga. Pai, que o Senhor possa ir de encontro para aqueles que estão em casa, correndo risco, com coragem mais de ir para os hospitais, com medo de morrer. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, Pai. Pai, que as pessoas procurem, porque os médicos, eles foram constituídos pelo Senhor, e eles possam ir para que eles sejam tratados para a glória e louvor do nome do Senhor. Pai, eu quero Te apresentar todos eles, Pai, todos esses nomes, e todos aqueles que não foram nominados, mas o nosso coração está clamando, que o Senhor possa visitar, Pai, que o Senhor possa fazer o milagre, para o Senhor possa ir de encontro a eles e operar um grande milagre, o milagre da cura. Pai,
Senhor diz que a oração da fé, ela é ouvida por ti, Pai, e o Senhor tira o enfermo da enfermidade. Eu creio nas tuas promessas, Senhor. Pai querido e Pai amado, queremos te apresentar também, Pai, todos os profissionais da saúde, todos que foram nominados, que são da nossa igreja, Pai, que estão ali na linha de frente, aqueles que estão, Pai, arriscando a sua vida pelo amor à sua profissão e pelo amor às vidas, que o Senhor possa, Pai, revesti-lo, Pai, de um escudo protetor para que eles não sejam atingidos por esta enfermidade, mas eles estejam ali apostos, Pai, dando tudo de si, daquilo que aprenderam e daquilo que o Senhor está orientando para que eles possam, Pai, falar da Tua palavra, porque, Pai, às vezes, Pai, a Tua palavra, ela chega ao coração dos enfermos como um remédio precioso que cura. Pai, eu tive essa experiência e sei, Pai, que quando vem a voz do Senhor em meio aonde nós nos encontramos em dificuldade, Pai, ela soa aos nossos corações, ela vem como um bálsamo para poder nos curar. Deus Todo-Poderoso, visita os médicos, as enfermeiras, Pai, visita os maqueiros, aqueles que estão nas ambulâncias, levando e trazendo enfermos. Senhor, aqueles que estão fazendo a alimentação, aqueles que estão fazendo a limpeza, a segurança, Deus, todo staff, Pai, de um hospital, Pai, que está agora, Pai, deixando de lado a sua família, Pai, para estar hoje, nesses dias de pandemia, Pai, fazendo a Tua obra, Pai, fazendo essa obra de libertação, de transformação, de cura, para que eles estejam ali, Pai, usando da sua profissão, usando, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa ir de encontro às famílias desses profissionais, Pai, que estão tendo, Pai, a paciência, que estão também contribuindo, Pai, para que eles possam estar lá e eles estarem, Pai, separados, às vezes, para que não tenha risco de pegar a enfermidade, que o Senhor possa também, Pai, abraçar esses familiares que estão na retaguarda, orando, intercedendo pelos seus familiares que estão na linha de frente. Senhor dos Exércitos, eu quero te pedir também, Pai, por todos os políticos, pelo presidente da República e todo o seu staff, Pai, contra o governador, a autorizar os feitos, para que essa verba chegue no lugar certo, na hora certa, para que não falte medicamentos, não falte equipamentos, Pai, não falte respiradores. Deus, que possa ir também, Pai, ajuda àqueles que estão, Pai, passando por necessidade. O Senhor é o Deus provedor, é o Senhor que ordena, Pai, aos seus anjos aqui que estão na terra, aqueles que estão, Pai, com o coração aberto. Na nossa igreja nós temos 2, Pai, temos aí o André, temos aí o Benedito, Pai, que está indo, Pai, nas casas entregar alimento àqueles que necessitam. Senhor, Deus Todo-Poderoso, visita a todos que estão de uma forma ou de outra trabalhando, Pai, em benefício das vidas. Assim, Pai, nós clamamos pela nossa igreja, clamamos pelo pastor Antônio José, por todos da diretoria da igreja, por todas as igrejas, Pai, que estão nesta hora de joelho, clamando, pedindo ao Senhor para que o Senhor faça algo pelos necessitados e oprimidos. Deus Todo-Poderoso, assim nós clamamos sabendo, Senhor, que o Senhor está ouvindo a nossa oração e o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, Pai, nas vitórias que nós vamos ter testemunhos, Pai, que eles estão saindo dos hospitais, que estão chegando nas suas casas curados, para a glória, honra e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que concorda com essa oração aí na sua casa, digam amém bem forte. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, que culto abençoado nós estamos prestando ao Senhor e recebendo graça do Senhor nesta noite. Daqueles cultos que a gente não tem vontade de terminar. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que nós temos também um motivo de alegria para celebrarmos nesse momento. Amanhã, a Ana Raquel, filha do casal Celso e Andréia, estará completando 11 anos. E nós queremos aqui parabenizar a Ana Raquel. Eu não sei se a Ana Raquel está nos vendo.
Se tiver, desative aí. Oh, olha aí, está a Raquel, muito bem. Deus te abençoe. Amanhã, essa linda princesa estará completando 11 aninhos. E nós, como igreja, Raquel, queremos te parabenizar, pedir a Deus que te dê muita saúde, muitos anos de vida, que você continue assim, alegre, sorridente e carinhosa. A Ana Raquel tem essa característica, ela é uma menina muito carinhosa. Quando estou ali em frente à igreja, recebendo meus irmãos, ela sempre me dá um abraço muito apertado. Que Deus te abençoe, Raquel, grandemente. Eu recebo os nossos parabéns. E amanhã você vai comer um bolo também com nós, viu? Obrigada. Pra gente, tá certo? Tchau. Obrigada. Tchau. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Amém? Nós vamos orar por você e já encerrando esse culto, agradecendo a Deus por esta noite. Pai, te louvamos pela vida da Ana Raquel, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Te pedimos, Pai, que Tu continue abençoando esta vida, Senhor, que o seu crescimento, o seu desenvolvimento continue sendo acompanhado pelo Senhor, que ela possa continuar, Pai, no temor da Tua palavra, e assim Tu possas continuar, Senhor, abençoando a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, suas irmãs. Ó, Pai, que essa família continue debaixo da Tua bênção, Senhor, através da vida da Ana Raquel. Assim, Pai, nós agradecemos a Ti por este culto, te damos graças, Senhor, pela forma especial com que Tu se revelaste para nós nesta noite. Abençoa os meus irmãos, a casa de cada um dos meus irmãos. E assim, Pai, eu te peço a Tua bênção por aqueles que não puderam participar. Assiste-os também, Pai, de forma toda especial. Assim nós oramos e por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e eternamente, e todos digam amém. Amém, Senhor.